59:16 de Salmo, o texto que lemos diz, Davi dizendo, eu, porém, vou adorar. O que é interessante que a gente estudando essa passagem bíblica, a gente vai descobrir que quando Davi escreve Salmo 59, ele está vivendo de fato as piores crises da sua vida. Ele não somente está vivendo crises externas, porque você conhece, né, a palavra de Deus, diz que os exércitos das nações vizinhas luta, guerreia, arma cilada, tenta de toda forma destituir Davi do reinado de Israel. Tenta de toda forma matar Davi. Destruir Davi de todas as formas. Então, olha as crises e conflitos que ele está vivendo externamente. Aleluia. Às vezes não é diferente com você. Vivendo crises e conflitos externos. Lá no ambiente de trabalho, lá na faculdade que você estuda, lá na escola que você estuda, lá na vizinhança, nos ambientes que você... Vivendo crises externas, diversas. E além das crises externas, Davi também, neste período, está vivendo as piores crises internas. Talvez também alguém aqui possa estar vivendo crises e conflitos internos. Quais conflitos internos Davi está vivendo? Aleluia. Os próprios filhos também querendo matar ele. Você lembra de Absalão? A ponto de Davi, para não matar o próprio filho, se obriga a sair do reinado em Jerusalém, Israel, em Jerusalém, e ir para outro lugar. Aí houve a divisão do reino. Você conhece a história? Não vou entrar nesses detalhes teológicos. Aleluia. Então, para ele não matar o próprio filho, diga para quem está perto de você, diga assim, mas Deus está cuidando. É só nós fazendo o que é para ser feito que o resto Deus cuida. Davi, para não matar Absalão, ele sai. E você conhece a história também. Absalão acaba morrendo. Achando-se que talvez a crise ia passar, ia acalmar, ia apaziguar. Levanta-se Adonias e dizendo, não, o sucessor sou eu. Quem manda no pedaço sou eu. Eu que sou, eu que faço, eu que aconteço e pronto, acabou. Olha as crises que Davi vivendo, externas e externas. Só que aí eu lembro também da passagem de Salmo 121, onde o próprio Davi escreve, não importa a crise que eu esteja vivendo. Quem é que já entendeu a mensagem nessa manhã? Aleluia. Não importa a crise que eu esteja vivendo, seja externa ou interna. Aleluia. Não importa a crise que eu esteja vivendo, seja de financeiro ou de saúde. Não importa a crise que eu esteja vivendo, seja familiar, seja o que for. Em meio a todas essas crises, eu, porém, elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que em meio a esta crise, o meu socorro ainda vem do Senhor. Tem alguém nesta manhã que ainda acredita nisso? Tem alguém nesta manhã que pode jogar a sua mão para o alto, dar um prêmio de glória e adorar o nome do Senhor? Diga para quem está perto de você, diga assim, eu não sei você, porém eu vou adorar. Aleluia. 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 Porque a adoração é uma opção. Aleluia. É uma atitude opcional. Porque tem pessoas que em meio às crises, sabe o que ela faz? Ela se fecha no seu mundinho. Sabe o que muitas pessoas fazem em meio às crises? Elas ficam se vitimizando. Uma palavra tão bonita, né? Para um negócio tão feio. Uma atitude tão feia. Fica se vitimizando. Eu não posso. Eu não consigo.
não tem jeito, não tem solução, não é para mim. Aí eu lembro sempre daquele desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. A irmã riu com gosto, falei que ela lembrou, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Prefere se vitimizar, prefere dar desculpa, prefere arrumar fugas, escapes. E o pior, às vezes, tem pessoas que, em meio às crises, em vez dela procurar solução, ela procura culpado. Eu estou nessa por causa do fulano. Eu estou nessa por causa do Beltrano. Se não fosse o A, o B, o C. O D, o C, o E, o D. O G, o H, o I. Se não fosse por causa disso, daquilo. Não, meu irmão. Aleluia. Em meio a toda e qualquer crise, Deus nos quer ver adorando. Aleluia. E sabe o que Davi aprendeu bem cedo? E esta palavra, e essa atitude de Davi quer nos ensinar para o dia de hoje? Presta atenção. O que Davi aprendeu e quer nos ensinar é que a adoração, aleluia, como diz uma passagem bíblica, a adoração, o louvor cura. Tem alguém que já leu isso na Bíblia? O louvor cura. Então Davi aprendeu bem cedo que quanto mais ele adorar, mais curado ele é. Vou repetir. Quanto mais eu adorar, mais curado eu vou ser. E cura, preste atenção, não é só de enfermidade física. A irmã testemunhou aqui que foi curada de uma enfermidade física. A minha esposa, que esteve aqui de uma outra oportunidade, testemunhou que ela foi curada de um câncer. E o câncer já estava em estado terminal. Aleluia. Ver ela assim hoje, não imagina que ela tinha menos cabelo que o pastor. Aleluia. Quem vê ela assim com esse cabelão bonito aí, não imagina que ela ficou careca. Quem vê ela assim, ó, fortinha, nunca imagina que ela pesou 30 quilos. Quem vê ela assim, nunca imagina que ela precisava usar fraldão. Olha. Que Deus cura fisicamente, cura. Mas Davi aqui também está querendo falar para mim e para você que muitas das vezes as maiores curas que nós precisamos são das curas emocionais. Lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, olha o resultado. Quem se humilha, quem ora, quem se converte. Olha o resultado. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então, o primeiro resultado de quem ora, de quem se converte, de quem deixa os seus maus caminhos, é ter perdão de pecado. E o segundo resultado de quem se humilha, de quem ora, de quem se converte dos seus maus caminhos, é ter a sua terra sarada. Eu sararei a sua terra. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Qual terra? Essa terra que planta arroz e feijão? Essa terra que planta trigo e soja? Salsinha, cebolinha? Não. A terra das emoções. Aleluia. Então Davi está falando, quanto mais eu adorar, mais curado eu vou ser. Porque, preste atenção. Porque Davi não seria o Davi que a Bíblia diz que ele é, se ele não fosse curado. Porque uma pessoa que sofre a perseguição que ele sofreu, se ele não fosse curado, ele não perdoava. Aleluia. E tem pessoa que remói até o dia de hoje coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Aqui não acontece, graças a Deus.
Aleluia. Aleluia. Aí não vive revoltado. Porque vive, como fala, né, os amigos do interior, né, deve uma vida de angústia, de aflições, remoendo lembranças tristes, dolorosas, desastrosas, perda, prejuízo, fracasso, derrota, decepções, traições. Fica remoendo aquilo. Aleluia. Quando você perdoa, o liberto é você, não é o outro, não. O curado é você, o transformado é você. Aleluia. Então, Davi entende muito cedo isso, que quanto mais eu, aleluia, adorar, mais curado eu vou ser. Mas o que é interessante, que o louvor, a adoração, não apenas cura. Diz a palavra que a adoração, o louvor, liberta. Então, Davi aprendeu e quer nos ensinar dizendo isso, que quanto mais eu adorar, mais liberto eu vou ser. Aleluia. E também uso aqui essa comparação que libertação não é só de demônios. Porque eu acredito que Deus liberta pessoas possessas de demônio. Alguém já teve a oportunidade de ver alguém endemoniado? Eu uma vez vi uma jovem manifestar que o olho, igual filme, o olho dela ficou todo vermelho. Ela caiu no chão e ficava assim, igual cobra. Deu trabalho para expulsar aquele bicho lá. Deu trabalho. Meu Senhor da glória. Foi forte. Aleluia. Mas não tem demônio que fique de pé diante daquele que Deus levantou para vencer. Então, libertação não é só de demônios. Tem pessoa que precisa de libertação do mau caratismo, assim que fala, né? Tem pessoa que precisa de libertação do caráter. Que precisa de libertação de atos, atitudes, palavras, pensamento e comportamento. Diga para quem está perto de você, diga assim, a adoração é uma ferramenta poderosa. Então, Davi entendeu que quanto mais ele adorasse, mais liberto ele era. Então, quando entendemos que esta ferramenta chamada adoração é poderosa, eu prefiro adorar do que reclamar. Eu prefiro adorar do que murmurar. Eu prefiro adorar do que arrumar desculpa. Eu prefiro adorar do que arrumar culpados. Aleluia. Aleluia. E além da adoração curar, além da adoração libertar, Davi também entendeu e aprendeu e nos ensina que a adoração atrai a presença de Deus. Aleluia. Ele só diz isso. Então quer dizer que quanto mais eu adorar, mais a presença vai manifestar. Aleluia. Oh, glória. A diferença está somente nesta questão, nessa decisão que é colocada para nós. Aleluia. Vai adorar ou vai reclamar? Vai adorar ou vai murmurar? Aleluia. Lembra de José? Tinha tudo para chutar o pau da barraca. Mas ele só pensava assim, eu sei que Deus tem propósito nesta crise. Vou repetir que Deus me deu isso agora. Repita comigo, repita assim, Deus tem propósito nesta crise. Porque senão a palavra de Deus seria mentirosa, onde diz em Romanos que tudo coopera para o nosso próprio bem. Então a crise está cooperando para o teu bem. Aleluia. A crise está cooperando para te levar a viver a promessa. A crise está te colocando no caminho do propósito. Aleluia. E o que é interessante, aleluia, que no final da crise, José foi honrado. Quem quer ser honrado?
Então olha para quem está perto de você e só diga assim, então suporta o processo. Aleluia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Por que, pregador, que eu tenho que adorar em meio à crise, adorar em meio ao processo? Porque a adoração verdadeira revela quem nós somos na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz em João 4:26, se eu não me engano, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se ele está falando que está procurando os verdadeiros, é porque no meio tem os. Por isso que a adoração verdadeira revela quem nós somos e quais são os nossos interesses. Vou repetir, a adoração verdadeira revela quem nós somos e quais os nossos interesses. Porque tem dois tipos de pessoas, os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros estão interessados. Os falsos são os interesseiros. Tem alguém que entendeu isso? Alguém que pegou isso? É que tudo que Deus recebe, ele recebe como cheiro suave, agradável e aprazível. Quem já leu isso na Bíblia? Então, ainda que Deus tenha mãos, ele não recebe nada nosso com as mãos. Ainda que Deus tenha olhos e ele vê, ele não recebe nada que façamos com seus olhos. Ainda que Deus tenha ouvidos e ouça, ele não recebe nada pelos seus ouvidos. Tudo que nós apresentamos como oferta ao Senhor, e você estar aqui nesta manhã é uma oferta. Aleluia. Você louvar ao Senhor é uma oferta. Você aplaudir é uma oferta. Você dar glória misturada com aleluia é oferta. Aleluia. Você sorrir num culto maravilhoso como esse é uma oferta. Você está com o coração aberto para receber a revelação da palavra, é uma oferta. Então eu posso visualizar, meu amigo pastor Edivaldo, o próprio Deus pelos olhos da fé, o próprio Deus se colocando de pé no seu alto e sublime trono e só fazendo assim com as suas narinas, ó. Da onde é que está subindo essa adoração? Deixa eu ver, aleluia, da onde é que está subindo essa adoração? Ele visualiza, aleluia, a igreja, fonte de bênção para nações, na rua Assunção, esquina com a Avenida Argentina, dizendo: é o meu povo que está me adorando nesta manhã do dia 8 de março de 2026. Eu sei de onde essa adoração está subindo no coração que está em crise, mas está me adorando. Está subindo no coração que está sofrendo problema, mas está me adorando. Esta adoração está subindo. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Oh! Aleluia! Preste atenção, e agora eu peço ajuda para colocar no telão. Salmo 73, verso 2 e 3. Olha o perigo, preste atenção aqui. Olha o perigo que em meio às crises. Olha o que está escrito, Salmo 73, verso 2. Asaf, que era o responsável pela adoração no templo. Asaf, ele compunha, ele era compositor de poemas, salmos e hinos para adorar a Deus. Ele era muito conceituado, tido como profeta e sacerdote. Asaf. Mas olha o que ele diz. Quanto a mim, os meus pés quase, em outras versões diz, quase escorregaram. Por quê que os meus pés quase escorregaram? 3. Porquanto acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos simples.
Asaf está dizendo assim, quase eu escorreguei, porque eu tirei o olho da promessa e comecei a colocar o olho no ímpio. O que isso quer dizer, pregador? Quer dizer isso, ó. Aleluia. Eu comecei a fazer comparação. O ímpio tem ou não tem? O ímpio compra ou não compro? O ímpio viaja ou não viajo? O ímpio tem roupa de marca ou não tenho? O ímpio tem sapato, aleluia, Ferracini, e eu tenho de brechó. Aleluia. 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 Diga para quem está perto de você, diga assim, foca no foco. Por quê, pregador? Porque se você focar no foco, não importa o caminho que você tenha que traçar, você vai chegar na promessa. Quem tem promessa? Quem tem certeza, convicção que tem promessa? Aí eu faço outra pergunta. Quem quer viver a promessa? Então, se você quer viver a promessa, cuidado para não escorregar. Aleluia. Cuidado para não cair na lábia de Satanás. Cuidado para não cair nos golpes, nas ilusões, porque o diabo é o pai da mentira. E o diabo maquia tão bem uma mentira que se nós não estivermos ligados, a gente compra por verdade. Aleluia. Não diz o ditado aí que uma mentira contada tantas vezes vira verdade? É por isso a necessidade de nós estarmos firmados na rocha. A necessidade de nós estarmos em comunhão e adoração. Aleluia. Porque o louvor cura, o louvor liberta e o louvor atrai a presença do Senhor. Davi entendeu que por mais sombria que fosse a noite, por mais longa que fosse a noite, a certeza que ele tinha, levante a tua mão, a alegria vem pela manhã. Não importa a crise, por quanto tempo ela tem se prorrogado, o que eu sei é que já já a porta se abre, já já o milagre acontece, já já a chave vira, já já o telefone toca, já já eu creio, não vou redar o pé, não vou recuar, não vou desistir, muito pelo contrário. Se a crise está levantando, é porque eu sei que estou no caminho certo. Aleluia. Aleluia. Salmo 91, 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você está no caminho certo. Crise nenhuma vai te parar, não vai te derrubar, não vai te fazer desistir, desanimar, chutar o pau da barraca, recuar. Muito pelo contrário. Aleluia. Diga para quem está perto de você, diga assim, ó, crise é terra fértil para o milagre acontecer. Diga de novo, crise é terra fértil para o milagre acontecer. Aleluia. Eu tenho que entender que à medida que eu adoro, o céu se movimenta. Diga para quem está perto de você, diga assim, à medida que você adora, o céu se movimenta em teu favor. O céu se movimenta ao teu favor. Salmo 37, verso 5 diz que entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais. Tudo ele. E você veio entregar. Preste atenção. Abel e Caim saíram no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que era entregar uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus recebeu a entrega de Abel, mas não recebeu a entrega.
Feche os seus olhos. Vai se colocando de pé. Oh, Deus, aleluia. Deus está preparando um novo tempo à medida que a sua entrega melhora. Vou repetir. Porque Deus recebe a entrega de Abel, não recebe a entrega de Caim, mas Deus fala para Caim: se você melhorar a tua entrega, recebo. Só que Caim preferiu deixar a ira entrar no coração. Talvez essa mensagem não caiu bem aos ouvidos de alguém que possa estar aqui. Aleluia. Aleluia. E eu entendo que não somos obrigados a agradar todo mundo. Mas o que eu tenho que entender é que o porquê não caiu bem essa mensagem aos meus ouvidos. Será que a culpa é do pregador? Ou a culpa é minha? Será que a entrega da minha presença hoje não está legal? O que eu preciso melhorar para que eu possa entender, que eu possa receber? Porque às vezes, por causa de uma colocação, coloca toda a mensagem na lata do lixo. Fecha os teus olhos. E Paulo diz: eu vou reter o que é bom, eu vou reter o que edifica. Aleluia. Aleluia. Como eu disse, é o meu jeito de pregar. E às vezes a gente faz esses quebra-gelo na pregação. E alguém pode não gostar. Às vezes a gente fala, diga isso para esse, diga isso para aquele, fala isso para o teu irmão. Tem pessoa que não gosta. Mas deixa de lado o que não te agradou, deixa de lado o que você não gosta, deixa de lado o que você não aceita e retém o que edifica, retém o que é bom, retém o que fortalece, retém o que anima, o que encoraja. Para quê? Para que eu possa cada vez melhorar e entregar o meu